Graça e paz, irmãos, amém? Vamos orar? Te damos graças, Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Te damos graça e te louvamos, porque nós podemos te louvar, podemos te adorar, podemos ter comunhão com os nossos irmãos, mas também agora o Senhor nos dá a oportunidade de podermos abrir a Tua palavra, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Por isso, Pai, que possamos estar atentos com os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração abertos, para que possamos ouvir e atender e seguir esses passos que o Senhor deixa na Tua palavra para nós. Nós te damos graça e te louvamos por isso. No nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, queridos, hoje é culto de Santa Ceia. Todos os cultos são especiais, porque todos os cultos nós vemos na casa do Senhor, temos comunhão com Ele e temos comunhão com os nossos irmãos. Mas culto de Santa Ceia, culto de batismo, tem cultos que são diferenciados. E nesses cultos nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. E o culto de Santa Ceia é um culto desse. É um culto em que nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós e vemos o quanto que nós devemos ser gratos a Ele por Ele ter nos salvado. Nós estávamos direcionados a irmos para uma perdição eterna, mas em algum momento Jesus vem e muda a nossa história para que nós então possamos agora termos uma vida eterna com Ele. É uma conversão de vida. E a gente fica muito feliz e nós somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez pela gente. E aí, queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, que vai estar falando um pouquinho sobre Jesus. Às vezes as pessoas pensam que Jesus nasceu, no ano 0 e antes disso Jesus não existia, mas na verdade Jesus sempre existiu junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Eles sempre existiram, eles são eternamente no passado e ele é eternamente no futuro. Nós temos um começo, mas eles não tiveram começo. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em João, capítulo 1. Nós vamos começar a ler a partir do verso 1. Então, João, capítulo 1, começando a partir do verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E aí você pode falar assim, tá, mas e quem que é esse Verbo, Ele estava no princípio com Deus, e Ele era Deus. Mas aí quando você vai para o verso 14, vamos comigo lá, verso 14. E esse Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então aqui não resta dúvida de que nós estamos falando de Cristo. Jesus estava com Deus no começo de todas as coisas, e num determinado momento ele vem ao mundo e nós vemos a glória dele, a glória como do unigênito do Pai. O próprio texto já nos responde isso. Mas então vamos continuar o texto. A gente leu o versículo 1, 2 e 3. Agora olha o verso 4. João, capítulo 1, verso 4. Diz assim: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos parar por aqui um pouquinho. Então nós estamos estudando esse texto hoje de manhã, que fala a respeito de Jesus, que estava lá no céu, ele vem ao mundo para trazer a gente vida, e ele vem trazer para a gente luz. E é interessante que quando a gente pega e pensa assim, antes de Jesus, as pessoas elas tinham os seus rituais, as pessoas faziam as coisas da forma como elas achavam como que deveria ser, mas Jesus vem e ele fala assim, olha, se vocês querem ter um relacionamento com o meu Pai, no caso com Deus, é assim que funciona. E Jesus então reorienta aquelas pessoas para que aquelas pessoas buscassem um relacionamento com Deus de uma forma mais profunda, de uma forma que realmente fosse mais eficaz, uma forma em que elas realmente pudessem chamá-lo de Pai, que antes elas não podiam chamar ele de Pai, mas aí Jesus fala assim, pode começar a chamar de Pai a partir de agora. Então Jesus ele reorienta aquelas pessoas para que pudesse ter um relacionamento diferente com Deus.
E Ele vem trazer essa vida para a gente. Mas nós vamos focar um pouco mais num outro ponto, que o versículo 4 diz, ele diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quando Jesus ele veio para clarear e nos mostrar o caminho, porque as pessoas estavam perdidas. Naquele tempo elas estavam perdidas. Teve um momento em que Jesus olha para a multidão e ele fala para os discípulos assim: essas pessoas estão aflitas e elas estão perdidas como ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus vai lá e Jesus orienta aquelas pessoas para que elas pudessem fazer parte do reino. Mas isso não era só naquele tempo, né, queridos? Nos nossos dias também acontece isso. Quantas e quantas pessoas estão perdidas e aflitas e angustiadas, vivendo uma vida que precisa de alguém para poder orientá-las, como ovelhas que não têm pastor. Então, nos nossos dias também vemos pessoas assim. Mas Jesus veio e Jesus é a luz que brilhou nas trevas daquelas pessoas, mostrando para eles o caminho. E é interessante que, continuando o texto diz assim, verso 6. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Olha o verso 8. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. E isso é interessante porque isso acontece conosco. Nós não somos a luz, mas nós somos chamados para falarmos dessa luz que nós recebemos uma vez. Tanto é que as pessoas chegavam para João Batista e falavam assim: mas você não é o Cristo mesmo? Ele: não, eu não sou. Várias vezes João Batista teve que dizer que ele não era o Cristo. Porque as pessoas, a forma como ele pregava o arrependimento, a forma como ele chamava e ele convencia as pessoas de que as pessoas precisavam se arrepender e viver uma forma diferente, o pessoal falou assim: esse aí está com cara de que é o Cristo. E ele fala assim: não, eu não sou. Pelo contrário, eu não sou nem digno de tirar as sandálias dos pés dele. E no fim ele batiza Jesus, olha que fantástico. Mas ele sabia que ele não era luz. E o texto deixa claro, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. E o texto continua: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então, assim como João Batista, ele não era luz, mas ele veio falar da luz, nós também não somos a luz, mas nós falamos dessa luz para que essa luz ilumine a vida das pessoas que estão em trevas. E vamos falar hoje um pouco sobre essa questão da luz do mundo. Jesus, ele fala para a gente, para que nós sejamos a luz do mundo. E aí eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus num outro texto. E nesse outro texto nós vamos ver o que Jesus está falando para nós fazermos. Nós vamos ler Mateus, capítulo 5, a partir do verso 14. Vamos ler o 13, que tem a ver, a partir do verso 13. Então é Mateus, capítulo 5, nós vamos começar a ler a partir do verso 13. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13, a palavra do Senhor nos diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Agora olha o verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então Jesus, ele é a vida e Jesus é a luz. E ele veio ao mundo trazendo vida e trazendo luz para a gente. E ele diz assim: agora vocês vão e vocês continuem aquilo que eu comecei a fazer. Assim como João preparou o caminho
e aí depois vem Jesus e ele traz essa vida, e ele clareia a nossa vida para que a gente possa então redirecionar para ele. Ele diz assim: agora vocês vão e sejam a luz do mundo das pessoas. Mas nós não somos a luz, nós temos a luz, porque Jesus veio habitar no nosso coração. Quando você decidiu ser de Jesus, ele veio habitar em você, você, e você. E todos nós recebemos desse Jesus na nossa vida. E aí, por nós termos essa luz, agora nós precisamos brilhar isso na vida das pessoas também. E é interessante que ele diz assim: assim também, verso 16... assim também brilha a luz de vocês diante dos outros, mas tem um objetivo, e o objetivo está no próprio texto. O texto diz assim, para que eu tenho que brilhar a luz diante das pessoas? Para que vejam as boas obras que vocês fazem. Quando a gente acende, vamos supor, a gente chegou aqui, quando a gente chegou, a gente acendeu todas essas luzes aqui, começamos a arrumar as cadeiras do lado de cá, começamos a arrumar essas coisas aqui tudo, mas quando a gente chega, está tudo escuro. Então você entra e você não sabe como é que está. E aí quando você acende a luz, você fala assim, essas cadeiras aqui não estão muito bem organizadas, vamos ter que mexer aqui. O púlpito não está no lugar certo, a caixa de som não está no lugar. E aí, mas você só consegue perceber quando a luz apareceu. Enquanto a luz não apareceu, a gente não sabia como é que estava esse lugar aqui. E assim é na nossa vida e na vida das pessoas. As pessoas estão vivendo do jeito como elas vivem, mas elas não se atentam se aquilo que elas estão fazendo está correto, se aquilo que ela está fazendo não está correto. Aliás, elas nem se importam se aquilo que elas estão fazendo está correto ou se não está correto. É o famoso, o importante é ser feliz. Mas aí você fica pensando assim, porque está escuro lá dentro, e nem eles conseguem ver aquilo que está acontecendo. Aliás, eles até preferem que esteja escuro, para que as pessoas não vejam o que está acontecendo ali. E a gente vai chegar nesse texto daqui a pouco. Mas, de repente, quando acende a luz, aí a gente consegue ver como é que está a disposição das cadeiras, como é que está a disposição da caixa, como é que está toda essa mesa de som, como é que está todo esse negócio. E aí, na hora que acende a luz, nós conseguimos ver. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver se está sujo aqui, né? Se tem um negocinho ali. Então, a gente consegue ver as coisas boas, mas a gente também consegue ver as coisas ruins quando clareia um ambiente. Aí, mas Jesus está dizendo assim, olha, vocês vão ser a luz para que as pessoas vejam vocês. Porque às vezes a gente pega e fala assim, não, você precisa da luz de Jesus sobre a sua vida. E a minha? Não, a minha é a minha. Não, na verdade ele diz assim, para que você tem que ser a luz para que as pessoas vejam você, como que você tem vivido, como tem sido o seu caráter, para que as pessoas queiram ser como você é. Paulo diz isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele fala assim, olha para mim e façam as coisas que eu faço. E às vezes as pessoas falam assim, não, olha para Jesus, né? A gente transfere a responsabilidade para Cristo, que Ele é o padrão, e realmente Ele é o padrão. Mas nós temos uma responsabilidade nisso. E essa responsabilidade é porque Jesus colocou. Ele colocou o verso 16, de novo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Está vendo? Então somos nós que temos que fazer. Nós temos uma responsabilidade nisso. Uma vez Jesus chegou na sua vida e ele começou a mudar a sua vida, começou a mudar, transformar o seu caráter, começou a mudar a forma como você pensa, a forma como você fala, a forma como você age, a forma como você reage às dificuldades e problemas e situações e desafios da vida. Ele começou a mudar isso em você. E aí quando ele começa a mudar isso em você, quando as situações começam a acontecer na sua vida, é aí que você vai brilhar a luz de Cristo para que as pessoas possam ver o seu caráter, para que as pessoas possam ver o seu comportamento, para que as pessoas possam ver as suas palavras, para que as pessoas possam ver como que você reage diante das situações e problemas que a vida possa trazer. É isso que o texto está dizendo. Ele diz assim, assim também brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Agora, olha o finalzinho que é interessante. O finalzinho diz assim, e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Vocês lembram quando os apóstolos começaram a pregar? E eles começaram a pregar
de verdade mesmo. E ele estava pregando e as pessoas falavam assim, gente, mas esses daí não eram aqueles pescadores, aquele povinho que a gente conhecia? O que aconteceu com esses homens? E aí as pessoas identificaram que aquilo que havia acontecido naqueles apóstolos foi uma obra de Deus na vida deles. Aquilo não vinha deles, aquilo vinha do Senhor. Então aí as pessoas glorificavam a Deus por aquilo que estava acontecendo com os apóstolos. Assim tem que ser na nossa vida. Quando nós começamos a fazer as coisas da forma como Deus deseja, a glória não vem para nós, a glória vai para Deus. Porque foi Deus que mudou a forma de nós pensarmos. Foi Deus que mudou a forma de nós nos comportarmos. Foi Deus que mudou a forma de nós pensarmos. Então, se foi Deus que mudou isso, a glória vai para Ele, porque foi Ele que fez. Então, olha que interessante. Nós somos chamados para brilharmos a luz de Deus na vida das pessoas, para que as pessoas vejam como nós somos. Mas aí, quando nós fazemos isso, a glória não vem para nós, a glória vai para Deus, porque é Deus que fez isso acontecer. Impressionante isso, não é verdade? Porque Jesus veio trazer essa luz para nós. Mas aí, a gente pensa assim, e aí? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Qual é a vantagem que eu tenho nesse negócio todo? Mas tem, queridos. Quando nós brilhamos a luz de Cristo, nós glorificamos a Deus. E as pessoas veem Deus através de nós. No Antigo Testamento, quando Deus fazia obras fantásticas no povo de Israel, os outros povos viam que o povo de Israel tinha um Deus diferenciado. Vocês lembram lá na época das pragas do Egito? A primeira, a segunda e a terceira, a Bíblia diz que os magos e os feiticeiros lá do Egito conseguiam fazer a mesma coisa. Ele foi lá e converteu água em sangue. Aí eles falaram assim, a gente também faz. Aí eles foram lá e fizeram, e converteu a água em sangue. E aí eles fizeram, foi dois, até que chegou um momento que Deus falou assim, não, agora chega. Agora eu vou mostrar quem manda aqui no negócio sou eu, e a partir de agora eles não vão conseguir fazer essas coisas. E se vocês forem ler o texto, ele vai estar dizendo que aqueles magos e feiticeiros egípcios falou assim, isso só pode ser o dedo de Deus para fazer essas coisas. Então até as pessoas que não eram de Deus reconheceu que havia um Deus que era superior àquilo que eles conheciam. Tá vendo? Então a glória foi para Deus. Moisés ali estava representando o Senhor e brilhando a luz de Deus naquele lugar em trevas. Num outro texto, quando eles chegam na terra prometida e eles começam a conquistar todas as terras, aquela mulher que morava na muralha, ela falou assim, o pessoal daqui já está sabendo daquilo que o Deus de vocês fizeram em tantos, e a gente está tremendo de medo. E aí ela falou assim, então você podia salvar eu e a minha família, porque a gente não quer morrer junto com vocês, a gente sabe que o Deus de vocês vai ganhar essa guerra. Então, várias e várias vezes, quando eles constroem os muros de Jerusalém, aqueles outros falam assim, gente, como é que eles conseguiram construir isso em poucos dias, coisa que não construíram em anos? Eles reconheceram que foi Deus. Enfim, são várias e várias situações no Antigo Testamento em que as pessoas reconheceram que foi Deus que fez através daqueles homens e mulheres. Então, por isso, quando nós fazemos isso, nós mostramos às pessoas o Deus que nós servimos. E é essa a função nossa, mostrarmos às pessoas o Deus que nós servimos, mostrarmos às pessoas que há solução, que há salvação, que há a vida eterna, e isso está disponível para elas também. Basta elas aceitar e confessar o Senhor com a sua boca e crer em seu coração, para que ela também venha fazer parte do time, venha fazer parte do reino de Deus e também ser luz para iluminar a vida de outras pessoas também. Mas além de nós sermos usados para glorificarmos nosso Deus, nós somos também nós guiamos as pessoas que estão no caminho perdido. Não é difícil e não é triste quando nós vemos pessoas sofrendo e a gente sabe que Jesus pode resolver o problema daquela pessoa? Você fala assim, mas por que ela continua nessa situação? Por que ela não vem para Deus, para que Deus possa colocar essa paz que excede todo o entendimento no coração dessa pessoa? Para que Deus venha trazer a alegria nessa pessoa que tanto faz o que possa estar acontecendo, a alegria do Senhor esteja sobre a vida dela. Lembra de Paulo? Ele fala assim, eu aprendi a viver contente.
tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Eu já comi coisas muito boas, mas também já passei fome. Ele falou assim, mas eu aprendi a viver contente. Pode vir do jeito que for, eu vou continuar vivendo contente, porque o foco de Paulo era diferenciado. Então, mas é porque Paulo conhecia Cristo. E tem pessoas que às vezes vivem uma vida tão deprimida, uma vida tão difícil, fala assim, mas se Jesus entrasse ali, Jesus poderia resolver. Pois é, quando nós brilhamos a luz de Cristo, nós ajudamos essas pessoas a encontrar a solução, a encontrar um caminho, que é o caminho que Jesus traz para a vida, para que as pessoas possam ter vida, não vida apenas aqui, mas uma vida eterna depois. E uma outra coisa é que quando nós decidimos ser luz na vida das pessoas, nós temos experiências com Deus. E nós vemos Deus agindo através de nós. Você já parou a pensar, se Moisés pudesse contar a história dele, falar assim, sabe o que Deus fez uma vez? E aconteceu isso, iria ter um monte de situação para contar para a gente, porque a gente pensa que Moisés só fez aquelas coisas que está ali, mas foram 40 anos, queridos, no deserto. 40 anos é muito tempo, aconteceu muita coisa. Já parou a pensar o tanto de experiências que esse homem teve com Deus? Deve ter sido um negócio fantástico. E os apóstolos, então? Mas nós temos o livro de Atos, pastor. Tudo bem, mas o livro de Atos não conta. Imagina o dia a dia daqueles homens. O quanto de experiências com Deus que eles carregavam. Então, quando nós resolvemos brilhar a luz de Cristo na vida das pessoas, nós temos essa oportunidade de experimentarmos Deus de uma forma diferente. Então, isso com certeza vale muito a pena. Mas nem tudo são rosas, né? E as rosas têm os seus espinhos, mas encontramos desafios quando nós resolvemos brilhar a luz de Cristo. E um dos desafios, quero que os irmãos abram junto comigo, lá em João, capítulo 3, vai estar falando um pouquinho sobre um desses desafios. João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 19. E o texto diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo. Opa, lembra que está falando de luz e que Jesus é a luz? Olha aí, voltou de novo no texto aqui. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E tem um porquê. Aí você fala assim, por que que eles amaram mais as trevas do que a luz? O próprio texto responde: porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz. E por que que ele faz isso? O próprio texto responde: para que as suas obras não sejam reprovadas. É aquele negócio. Eu estou fazendo um negócio, e esse negócio que eu estou fazendo não está certo, eu sei que não está certo, mas eu não quero que ninguém descubra, então eu vou fazer esse negócio aqui no escuro, porque enquanto está escuro ninguém está vendo. E deixa escuro mesmo, porque quanto mais escuro, mais fácil de eu fazer as minhas coisas que eu quero fazer, e eu não quero que clareia nada aqui para que as pessoas não vejam o que está acontecendo. É isso que o texto está dizendo. Então, quando nós resolvemos ser a luz de Cristo, nós incomodamos esse tipo de gente. Porque essas pessoas falam assim, mas lá vem você de novo vir falar desse Jesus para mim. Eu estou bem do jeito que eu estou. Eu gosto de fazer essas coisas que eu estou fazendo. Eu gosto desses pecados aqui. Eu não quero que você aponte para mim os erros e esses pecados que eu estou cometendo. Eu não quero que você faça isso. Você lembra quando o João Batista vai lá e conta para o Herodes, fala assim, você está fazendo aí, está errado, cara. Ele gostou disso? E a mulher dele gostou disso? Não gostou. Tanto é que quando dá a primeira oportunidade, fala assim, eu quero a cabeça do João Batista, que eu não aguento mais esse homem falar para mim. Eu não quero... Olha só a situação que aconteceu com o João Batista. Pois então, quando nós somos a luz, nós incomodamos. Nós incomodamos porque as pessoas... O texto é bem claro, olha só. O texto diz assim, verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Algumas Bíblias não sejam reveladas, porque não sejam expostas, para que as pessoas não vejam o que está acontecendo ali.
É igual quando a gente pega e, tem que limpar a casa, a gente vai lá e joga a sujeirinha por baixo do tapete ou joga debaixo de alguma coisa. A gente não quer que ninguém vá lá e dá aquela olhada para ver, porque, deixou aqui. Não, é a mesma coisa, ele não quer que acenda a luz para que ninguém veja o que está acontecendo. Então nós teremos desafios? Teremos, porque nós vamos incomodar as pessoas que vivem dessa forma. Mas nós fomos chamados para brilhar a luz de Cristo. Esse é o preço que nós pagamos para que nós possamos ser filhos de Deus e revelar às pessoas essa luz de Cristo, que é mostrar a elas o caminho correto que elas precisam viver. E além disso, um outro desafio que nós enfrentamos é que quando nós resolvemos brilhar a luz de Cristo, nós temos que deixar o nosso próprio eu. Porque o nosso eu, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela também quer aparecer. Ela também quer, porque a gente está falando das outras pessoas, mas isso acontece conosco também. Nós também temos as nossas vontades, nós também temos as nossas concupiscências, as nossas paixões e os nossos desejos carnais. Nós também temos. E aí, quando você resolve querer brilhar a luz de Cristo, você também não... Aí, o que acontece com essa outra parte aqui? Essa outra parte, ela tem que sumir. E o apóstolo Paulo diz assim, façam morrer essa natureza pecaminosa, carnal que vocês tenham. E Jesus, ele diz assim, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, nós temos esse desafio de nós levarmos essa mensagem às pessoas, isso tem um preço para a gente. E o preço para a gente é aquelas vontades, aqueles desejos que a gente sabe que está errado, aquelas coisas que a gente tem que deixar esse negócio de lado para que então a gente possa conseguir brilhar a luz de Cristo. Então nós incomodamos as pessoas, mas nós incomodamos o nosso eu interior, que não, a nossa carne, que não está querendo fazer essas coisas todas. Mas vale a pena, queridos, vale a pena, porque lá... o apóstolo Paulo, ele diz aos romanos e aos coríntios, em Romanos ele diz assim, que o sofrimento do tempo presente nem se compara com a glória futura. Ele diz isso aos romanos. E em Coríntios ele diz assim, que a nossa tribulação, a nossa pequena tribulação, ele diz bem assim, eu fico pensando, e esse cara apanhou, hein? Esse cara apanhou, esse cara foi preso, esse cara aconteceu de tudo. Ele fala assim, a nossa pequena tribulação não é comparada ao peso da glória que vai ter depois para a gente. Então, se ele disse isso, queridos, e ele sofreu muito mais do que nós, quem somos nós de falar diferente? Então, vale a pena brilharmos a luz de Cristo, aonde Deus tem nos colocado, para que assim possamos ser testemunho, não apenas de palavras, mas de vida. Não apenas de falar, mas de caminhar, para que nós possamos mostrar essa luz de Deus através dessa mudança de caráter que Deus tem feito na nossa vida, para que isso alcance as outras pessoas também. E que nós possamos estar dispostos a pagar o preço, para que assim nós possamos levar isso que Jesus pediu e cumprirmos a missão que Deus tem para cada um de nós. Então hoje é dia de ceia. No dia de ceia nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós. E no dia de ceia nós lembramos da nossa responsabilidade que nós temos para com Ele. Essa é a nossa responsabilidade para com Ele, de brilharmos essa luz de Jesus, aonde quer que nós formos e com quem nós estivermos, durante todos os dias da nossa vida que estivermos aqui. Amém, queridos? Vamos orar? Te damos graça e te louvamos, Pai, por nós podermos meditar sobre a Tua Palavra e vermos que o Senhor veio mostrar a gente a luz, o caminho de volta para nós estarmos para contigo. Nós estávamos destinados à morte eterna e o Senhor clareou o caminho que leva para ti. E nós somos muito gratos a ti, Jesus, por isso. Ajuda-nos a sermos essa luz do mundo para mostrarmos o Senhor a essas pessoas e as pessoas sejam transformadas, assim como o Senhor começou a transformar as nossas vidas também. E que o Senhor Deus nos ajude, para que nós não venhamos a desistir no meio da caminhada, mas que possamos realmente renunciar o nosso eu, possamos aguentar as afrontas, as perseguições e as tentações, mas que nós possamos nos manter firmes, para que nós possamos depois vivermos contigo para sempre, cumprirmos essa missão que o Senhor deixou para nós e levarmos mais e mais pessoas para ti também. Nós te damos graça e te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém.